Tá começando aqui mais um podcast Arquibancada Caipira. Hoje aqui tá eu, Rodrigo Seixas. A gente tá na 11ª edição e gravando no dia 19 de abril. Hoje a gente vai falar da Copa do Brasil, né? O São Paulo acabou de jogar e perdeu, né? Não empatou, né? Mas tá eliminado. A gente fala dos outros jogos da Copa do Brasil. A gente vai falar um pouco da Libertadores, dos jogos da rodada dessa semana. Daí a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, comentar um pouco os jogos que passaram e os jogos que vão acontecer nesse final de semana. E como sempre a gente termina com o quadro no baú. Hoje a gente não vai ser tão caipira assim, né? Por um pouco de falta de pauta, mas então vamos começar falando da Copa do Brasil, porque agora há pouco o São Paulo jogou, empatou com o Atlético Paranaense e pelo saldo agregado foi eliminado da Copa do Brasil. O São Paulo começou bem o jogo, né? Fez 2-0 rápido até, o Valdívia marcou um belo gol, depois o Nenê fez 2-0, mas o jogo foi começando a complicar quando o São Paulo fez um pênalti. Foi assim, pênalti, mas foi uma falta de sorte, né? De novo o Liseiro com a falta de sorte, né? É um menino muito bom que tá se mostrando um excelente jogador no São Paulo, já se mostrou na Copa São Paulo no começo do ano e acabou fazendo pênalti. Ele deu o carrinho e deu o braço de apoio, ficou, a bola pegou no braço de apoio dele, realmente foi pênalti. Deu o Atlético Paranaense, diminuiu o placar e depois empatou numa desatenção da defesa São Paulina. Acho que depois que o São Paulo tomou o primeiro gol, o time começou a ficar com medo de ser eliminado, o time começou a se desesperar, fez algumas jogadas que não vinha fazendo no começo do jogo, quando acreditou na classificação, e passou a errar demais. Daí o Atlético acabou aproveitando e fazendo 2-2 no jogo. O time do Atlético com o Fernando Diniz, que tem começado muito bem o ano, né? O time fez um trabalho diferente, né? Descansando os jogadores no campeonato estadual e usando só nos nacionais. E o time tem dado resultado, não só nisso, como no estilo de jogo do Fernando Diniz, que é diferente da maioria dos técnicos do Brasil. O Atlético Paranaense que é muito elogiado pela sua estrutura, né? Tem uma base muito boa, tem uma localidade, né? O seu estádio realmente, o time se identifica muito com o campo. Agora era grama sintética, agora não é mais, né? Agora é grama normal. Então se unir a estrutura que o time tem, o bom elenco que o time montou esse ano, com a qualidade do treinador que é o Fernando Diniz, pode dar, não diria muito trabalho, né? Mas pode chegar onde não havia chegado nos últimos anos. Olhando o elenco é pelo menos parecido com os times do Rio de Janeiro, fora o Flamengo, né? É um time parecido com o do Fluminense, talvez até melhor em algumas posições. Do Vasco, do Botafogo, assim, não é um time ruim, é um time com qualidade. Tem alguns jogadores bons no time, o Pablo faz bastante gol, o Guilherme, que rodou por vários clubes, e no São Paulo, e nesse jogo contra o São Paulo ele acabou fazendo gol de pênalti, né? Ele não é um grande jogador, mas é bom, né? Tem o Paulo André, que tem muita história, o Thiago Heleno, que, querendo ou não, é um zagueiro pelo menos razoável. Regular, né? Ele pelo menos... ele tem uma força física, bom jogo aéreo, né? O Thiago Carleto. Lúcio Gonzalez no meio campo. Lúcio Gonzalez é um time bom, assim, se você parar pra pensar. O técnico é um técnico que pensa coisas diferentes, ele corre risco também, né? Às vezes o time dele fica muito adiantado, às vezes pode perder uma bola na defesa por trocar muito espaço, mas o começo é promissor e o Atlético pode ser uma surpresa na temporada. E o São Paulo do Diego Aguirre, né, que foi contratado recentemente, tem se mostrado diferente, mas os resultados ainda não apareceram, né? São Paulo joga melhor, mas continua chegando onde sempre chegou nos últimos anos, né? Foi eliminado ano passado pelo Cruzeiro, mais ou menos na mesma fase da Copa do Brasil. Esse ano acontece a mesma coisa. E o time foi mal no Paulista como no ano passado, e o time vai enroscando nos campeonatos, mesmo quando melhora o desempenho. Então é complicado, o São Paulo vive uma fase dura, então vai ser difícil sair da crise, mesmo melhorando o jogo, né? Como a gente estava falando ali fora, é como o Mário fala, né? O São Paulo é um time que ilude muito, e realmente, de novo, começou bem, 2-0, um time... A gente sempre falava que o São Paulo tinha que ser um pouco mais ofensivo, né? Mostrar um pouco mais de qualidade técnica na parte ofensiva do time, e hoje mostrou, só que defensivamente, uma coisa que o São Paulo tenta melhorar há algum tempo já, né? A parte defensiva. E hoje de novo pecou e acabou sendo eliminado. Olhando jogador por jogador, o São Paulo até que tem bons zagueiros. Tudo bem, o Rodrigo Caio tá numa fase meio complicada, não tem jogado muito bem, mas é um bom zagueiro. O Arboleda tá jogando muito. O Aguirre é um bom técnico defensivo, mas você vê o time desesperado e acaba errando até por causa disso, né? Não é só o técnico que tá errado ou os jogadores que não tem qualidade. Essa eliminação foi pelo nervosismo, né? Porque o segundo gol que tomou até depois, né, pra tentar recuperar, pra tentar marcar, pra classificar, acabou não dando porque às vezes erra muita jogada, erra passe,
erra posicionamento por causa da afobação, do nervosismo, e o time acabou sendo eliminado por isso. Ainda falando da Copa do Brasil, o Vitória ganhou do Inter, né, por 1-0, e como o Inter ganhou o primeiro jogo por 2-1, o jogo foi pros pênaltis. E o Vitória acabou conseguindo a classificação, né, Neilton marcou o gol, e o time do Vitória surpreende, né, de alguma maneira, porque elimina o Inter, que, querendo ou não, por mais que tenha vindo da Série B, é um time com um elenco bom, né, principalmente no meio e no ataque, tem bons jogadores, mas que tem arriscado também nesse ano, nos jogos contra o Grêmio e nos jogos mais difíceis, né. O Inter é um time que ainda é uma interrogação esse ano, né. Na Série B do ano passado já foi uma interrogação porque teve momentos bons e momentos também que não agradaram o torcedor. Muito se acreditava nessa classificação, até porque o time, como você já falou, é bem melhor do que o Vitória. O Vitória também, né, eu não sei, o Vitória se mostra bom de vez em quando, se mostra um time cascudo, só que apaga de vez em quando também, toma goleada, não joga bem. E o Neilton, que começou bem no Santos, depois caiu, depois foi pro Botafogo, jogou bem, depois caiu de novo, e agora tem um começo promissor no Vitória. É um jogador que tem qualidade, mas que por muitas vezes é meio displicente, né? O Neilton é meio que a cara do Vitória, né? Os dois mostram que tem potencial, mas oscilam demais e por isso às vezes acabam não rendendo o esperado. O Inter, se você olhar o time do Inter, tem um jogador que há pouco tempo todo mundo queria, sei lá, o Potker no Paulista do ano passado foi muito bem, muita gente queria, o Corinthians queria muito, acabou perdendo ele. O Camilo, que fez um campeonato muito bom pelo Botafogo há um tempo atrás e, sei lá, ele parou de jogar bola. Até a seleção. Sei lá, e parou de jogar bola no Botafogo, saiu do Botafogo e no Inter até agora não mostrou nada de muito especial. O Alessandro continua lá, né? O Nico Lopes fez um campeonato muito bom de Libertadores pelo Nacional algum tempo atrás e veio pro Inter. Então assim, é um time que tem jogadores bons de verdade, não é um mais ou menos, mas que sofre, né? O técnico é o Hellman, né? Um técnico jovem aí, os times apostando muito em técnicos jovens, porque além de serem mais baratos, eles parecem se mostrar mais avançados, pelo menos na parte de estudo em relação aos antigos, né? Então os times acabam apostando, mas o Inter até agora na temporada tem oscilado demais e sofrido nos jogos difíceis. O que chateia o torcedor também pela má fase do Inter e pelo contraste com o seu principal rival, que é o Grêmio, que está numa fase excepcional. Ainda na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro conseguiu a classificação contra o Ferroviário, mas sem tanta tranquilidade. No primeiro jogo até ganhou fácil, 4-0, mas na volta tomou 2-0 de cara e teve que empatar o jogo, né? O empate pelo menos dá uma amenizada, o time classifica e fica tranquilo para jogar a próxima fase, mas o Atlético é um time que também tem assustado muito o torcedor. O Atlético Mineiro tem um bom elenco também, né? Tem alguns nomes de destaque, Ricardo Oliveira, o Roger Guedes, que não começou tão bem assim, mas é um bom nome, o Otero, o Casares. É um time muito bom, ofensivamente é um dos melhores times do Brasil e que tem passado dificuldades realmente por tomar gol, apesar de ter um goleiro com bastante nome, o Vitor, né? Tem tido muita dificuldade com a defesa. E eu acho que nesse jogo o time também, né, vai com uma certa, como é que eu vou dizer, tranquilidade por ter ganhado o primeiro jogo de 4-0, de uma desatenção ou outra acaba tomando gol. Mas quando apertou ali no segundo tempo, foi lá e marcou os 2 gols que precisava. Tanto que o Otero não jogou, o Casares não jogou, são jogadores bem importantes do time, né? Principalmente o Otero tá numa fase muito boa, na bola parada. De onde chuta é gol, o Otero. É impressionante, ele faz gol de quase qualquer lugar. E importante pro Atlético, o gol do Roger Guedes, que é um cara que ninguém discute, que ele sabe jogar bola, que ele é rápido, mas que também adora arrumar confusão e acabar prejudicando o desempenho dele e do time junto, porque ele cria muita confusão dentro de campo e com o elenco, né? Ele saiu do Palmeiras por causa disso. Eu acho que no Brasil tem muito jogador parecido. Você pega Roger Guedes, você pega Neilton, o próprio Gabigol. São jogadores que a gente sabe que tem qualidade, só que jogadores que talvez acham que tem uma qualidade ainda maior do que a que tem, né? E muitas vezes isso atrapalha porque peca muito no profissionalismo, peca muito na obediência. E querendo ou não, o que faz um jogador profissional hoje é isso. Taticamente ele tem que ser obediente, ele tem que jogar bola não só pela sua qualidade, mas em prol do time todo, né? Em prol do coletivo. E o Roger Guedes peca de vez em quando por essa parte. Hoje o futebol, os jogadores como o Romero, a gente sempre fala do Romero porque talvez ele seja o caso mais gritante, mas sei lá. Porque ele não é um cara que tem qualidade, muita gente sabe, mas ele acaba sendo importante. Ele é importante pro time, não tem discussão, assim. O cara joga, o cara
é titular de time campeão brasileiro, então ele é importante. E pela dedicação, o estilo de jogo dele de conhecer bem o que ele precisa fazer, né, ele acaba não resolvendo jogos, mas resolvendo o problema da posição, às vezes, que precisa de mais marcação, de apoio. Ele consegue fazer o que o técnico pede pra ele, e às vezes esses jogadores não fazem, não só porque eles não querem ouvir o técnico, mas porque eles talvez achem que eles podem fazer mais e acabam fazendo menos. Guardadas as devidas proporções, né, Cristiano Ronaldo é um jogador que sempre mostrou muita qualidade desde novinho. Só que ele tinha muito mais rapidez, muito mais qualidade, e individualmente ele encantava muito mais quando jogava no Manchester. E depois que ele foi transferido para o Real Madrid, ele passou a se preocupar mais com o seu lado atleta, profissional e tático. E desde então passou a ter as estatísticas, o número de gols, o número de títulos muito maiores. Então é assim, a qualidade é extremamente importante, é absurdamente importante para o futebol, mas você também tem que ser obediente taticamente, tem que jogar em prol do coletivo, porque senão não dá muito certo. O Manel Stiarte é um auxiliar do Guardiola nos times que ele treina. Ele era jogador de polo aquático. Ele era muito bom no começo da carreira, ele fazia muitos gols, só que depois de um tempo, a forma física dele não era mais a mesma. E ele percebeu que ele tinha que jogar mais coletivamente, voltar mais, marcar mais, para fazer o time dele jogar melhor e ganhar mais os jogos. Ele fazia menos gols, mas o time dele jogava melhor e ganhava mais os jogos. Então ele acabou aderindo a um jogo diferente e deu certo, né? Então tem que, assim, não dá pra saber se algum jogador vai acabar caindo na real e trocando o estilo de jogar. A gente espera, mas não dá pra garantir nada. É isso. A gente tem mais jogos pela Copa do Brasil, né? O Goiás ganhou de 2-0 do Avaí. O primeiro jogo, se eu não me engano, foi um empate por 2-2, né? Então o Goiás é outro classificado. Os dois times da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta também classificou, depois de ganhar de 3-0 no Moisés Lucarelli, perdeu fora de casa pro Náutico, né? O Náutico que faz uma temporada meio estranha também, não tem conseguido muitos resultados. A Ponte classifica. A Ponte sofre algumas situações, mas o time é razoável, vai. Perdeu o segundo jogo do Doriva, né? O Doriva tem 2 jogos, perdeu 2, mas esse não é um jogo que a torcedor vai lamentar, né? É uma classificação e o time vai para a próxima fase. Ainda tem muita coisa para ser arrumada, mas também não é nenhum pesadelo, né? Porque ganhou o troféu do interior há pouco tempo, estreou com derrota na Série B, não é bom, mas acaba classificando aí também na Copa do Brasil, então ainda tem muita coisa para lutar na temporada Ponte. A Copa do Brasil volta, a próxima fase é ainda antes da Copa do Mundo, só que agora entre os times da Libertadores, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, o Flamengo, o Vasco, o Grêmio e o Cruzeiro. Eles jogaram a Libertadores na semana, a gente vai falar um pouco da Libertadores agora. Brasileiros jogando, e o Corinthians venceu em um jogo muito complicado na Argentina contra o Independiente, né? Independiente é um time muito bom, o técnico Olan, ele é muito diferente até. O time dele muda, os jogadores mudam de posição de acordo com a partida. Um lateral vira volante lateral, o atacante muda de lado. É um time que muda bastante de posição, é difícil de marcar. E o Corinthians, que é um time muito forte na marcação, até assim sofreu alguns lances, né? Tem um gol que ele sofre, né? Que deveria ter sido marcado, mas é anulado. Tá ficando, assim, não diria que tá ficando estranho, mas o Corinthians tá sendo bem ajudado pela arbitragem. Tem muita gente que não tem, sei lá, tem pegado no pé, né? Porque é complicado, rival, né? Mas assim, esse lance do impedimento, até dá pra entender o lado do Bandeira, claro. Foi um traído pelo erro. Mas tinha 3 jogadores em situação de impedimento e o único que não tava foi o que fez o gol. Então é complicado, não dá pra botar muito na conta e falar que é uma ajuda, que o Independente foi garfado. Foi um erro, mas esse é um erro que dá até pra considerar. Que entra no meio das situações e é meio... É que é o Corinthians, né? E fica meio que estranho para algumas pessoas e causa... Sei lá, é complicado. Não dá pra dizer que estão ajudando o Corinthians, mas entrou no meio, né? De polêmicas e não tem como. E após 2 gols decisivos do Rodriguinho de cabeça, eis que o Jadson também adere à moda e faz um gol de cabeça. Eu sinceramente achei meio falha do goleiro. Achei que ele quis fazer muito ali no lance não simples, porque não foi uma cabeçada realmente difícil, mas ele quis uma ponte, alguma coisa esquisita e acabou botando a bola quase aqui pra dentro do gol. Ele errou e ainda teve azar, porque a bola bate na trave e volta na cabeça dele. Então assim, ele foi mal mesmo. Então o Corinthians aproveitou isso daí, né? Uma jogada boa do Matheus Vital, cada dia melhor no Corinthians. Talvez ele vire titular agora, o Cleison
talvez perca um pouco a posição, né? Não sei. Mas o Matheus Vital tem jogado muito bem. O Corinthians, que é o time que a gente sabe, é o time que é complicado de enfrentar, é difícil vencer o Corinthians, e o Corinthians vence os jogos, sei lá, faz gol quando ninguém imagina. É assim, é um time muito forte, tem um espírito, assim, o Corinthians junto com esse estilo de defesa tem um espírito vitorioso muito grande, né, se você parar pra pensar. De luta, né, de garra. É impressionante, o time ganha muitas vezes, mesmo tendo times mais fracos ou com fragilidades que são até evidentes em vários jogos, o time consegue ganhar, né. O jogo de ontem foi um jogo muito franco, principalmente eu acho no primeiro tempo, que o Independente teve muita chance, né? Chegou muitas vezes perto ali da grande área, na grande área, chutando a gol. E o Corinthians apostando nos contra-ataques. Daí no segundo tempo o jogo ficou meio truncado, mais pegado. E esse espírito de luta e de garra que o Corinthians tem, nessas horas se faz muito importante, muito eficiente. E mais uma vitória aí do time do Fábio Carille. O Flamengo também jogou na quarta-feira, né? Ele jogou no Maracanã vazio, porque a invasão do time na Sul-Americana acabou dando punição no Flamengo. O Flamengo jogou sem torcida. A torcida que fez a festa um dia antes, né? Jogou um treino, né? Que o Flamengo fez, assim como o time de São Paulo, né? Mas isso também não adiantou muito. O Flamengo fez 1-0 rápido, o Henrique marcou um gol de cabeça. Mas daí na primeira vacilada, o Flamengo tomou empate e não conseguiu reagir. O Flamengo é um time que ainda oscila muito. A gente falava do Inter, né? Que é um time que tem grandes nomes e não corresponde dentro de campo. Eu acho que o Flamengo, ainda mais que o Inter, tem nomes ainda melhores e também é um time que não corresponde dentro das quatro linhas. O Flamengo tem vários nomes de várias gerações, do Vinícius Júnior ao Diego, o Everton Ribeiro, sei lá, tem vários jogadores de várias... tem nomes consolidados, né? E nomes que são promessas, grandes promessas, né? E mesmo assim não chega a um senso, né? O time não encaixa, não jogam bem juntos. Eu acho que às vezes falta um pouco do espírito do Corinthians, que a gente acabou de falar no Flamengo. Às vezes o time se acomoda muito fácil no jogo, às vezes em situações complicadas do jogo o time fica acomodado e deixa o time atacar, o time adversário atacar, ou deixa de atacar eles. Não dá pra entender o Flamengo. O Flamengo é eliminado várias vezes em competições por adversários muito mais fracos e, sei lá, o time há pouco tempo foi eliminado pelo Palestino no Sul-Americano, sabe? Não é um jogo assim pra você imaginar que o Flamengo possa sofrer qualquer coisa com o elenco que tem, né? Então, é um time que sofre muito e troca de técnico toda hora, né? O técnico que tá agora, o Flamengo, os jogadores do Flamengo gostam dele, mas não quer dizer que vai dar resultado só porque eles gostam do cara, né? O Flamengo errou quando colocou o Carpegiani como técnico, né? Porque ele não chegou pra ser técnico, se eu não me engano, chegou pra trabalhar em outra função no clube. Aí vamos lá, o treinador que tá aqui, qual que era? Que treinador que era mesmo? Era o Rueda. O Rueda não vai precisar sair, vamos botar o Carpegiani. O estilo completamente diferente de jogo, um treinador com características muito aquém do que a do Rueda, e colocou. Agora tá, o Carpegiani não deu certo, vamos jogar a responsa pro menino que tá chegando. Então assim, não tem planejamento, tem um bom elenco, contrata bem, mas não contrata com pontualidade. O que o São Paulo fez há pouco tempo também, por isso que talvez esteja nessa situação. Então assim, o futebol brasileiro tem que aprender a se organizar melhor, né? O Flamengo ainda tem um presidente que até talvez de finança ele entenda um pouco, mas de futebol ele parece que não entende nada, né? Em várias situações ele faz muitas bobeiras, muitas situações estranhas, né? E às vezes ele quer tomar muito conta do futebol. Acho que agora talvez ele dê uma distanciada maior, não sei. Mas acho que se ele fizer isso deve ser bom pro Flamengo. O Flamengo trocou muita gente agora, sei lá, tem muita gente da comissão técnica, da parte de diretoria, então talvez o Flamengo queira dar uma virada, mas acho que isso também não resolve, porque o Zé Ricardo antes também teve bons momentos, mas também oscilou, e quando oscilou perdeu jogos que não podia perder e foi demitido. Então o problema vai além do técnico por vários motivos, né? Então o Flamengo é um time que ainda tá devendo muito faz um tempo já. Ainda falando de Zé Ricardo e de time carioca, o Vasco perdeu hoje de 4-0 para o Racing. Racing tem mostrado ataque muito forte e o Vasco tá se mostrando um time que não vai conseguir competir pela Libertadores para classificar de fase. Isso é até natural, né? O time não esperava tanto, só que talvez, né, tomar 4-0 não é legal não, né? Mesmo sendo um jogo difícil na Argentina contra um dos principais times da competição, que é o Racing, é feio perder de 4-0.
O Racing, que tem no ataque o Lautaro Martinez, né, que é uma das promessas do futebol argentino. Tem o Centurion, que passou pelo São Paulo, não foi tão bem no São Paulo, mas é um bom jogador, um jogador de qualidade. Então o Vasco perdeu de 4-0 e não sei agora o Vasco, né? O Vasco é um time que também não é um bom elenco, mas tem alguns bons nomes e eu acho que o Zé Ricardo também é um bom treinador. Perdeu o Paulinho recentemente, que é o principal jogador do time, mas tem o Evander, tem o Wagner, tem o Pikachu, também não engrena, né, em nenhuma competição. O Vasco sofre, faz parte. O Vasco sofreu processos de decadência há muito tempo, rebaixado algumas vezes. É um time que vai sofrer muito para voltar ao topo, né? Então é um time que ganhou muita coisa, mas já faz um tempo o time vai sofrer bastante ainda. O Racing é um time que faz muito gol, né? Fez 4 no Cruzeiro também, então dá pra dar um desconto, mas é complicado e é o que vai ser a temporada do Vasco. O Cruzeiro também é desse grupo e tá jogando agora, né? E também tivemos 0-0 entre Cerro Porteño, do Paraguai, e o Grêmio, que talvez seja um dos melhores times hoje do futebol brasileiro. O Grêmio talvez seja um dos times prontos, né? Porque ele tem um trabalho já consolidado com o Renato. O elenco é muito forte, né? Você tem 4 jogadores muito bons, o Jeromel, o Arthur e o Luan, né? Além do Marcelo Groi. Acho que esses são os 4 pilares do time, um em cada setor do campo, vai um no gol, na defesa, no meio, no ataque. E o time segue bem, né? Ganhou na estreia do Brasileiro. Esse jogo não ganhou contra o Cerro, mas também acho que não é nada de muito dramático, empatar fora de casa. Era um jogo que também não era fácil, né? Então é um time que deve classificar e é um dos favoritos para ganhar a Libertadores. Manteve o time, né? Manteve o Renato, que tá fazendo um trabalho incrível no Grêmio. E você falou do Arthur, do Jeromel, do Grou e do Luan. Pra mim, o Jeromel e o Arthur tinham que estar na lista dessa Copa, porque o Arthur vai pro Barcelona. É um dos jogadores mais técnicos do nosso futebol, tem muita qualidade. E o Jeromel, eu vejo uma distância muito grande dele e do Rodrigo Caio, por exemplo. Eu acho que é uma dúvida que não tinha que ter, porque o Jeromel tem que estar nessa lista. Então o Grêmio é um dos únicos times, né, que tem esses jogadores mais diferenciados, que talvez pudessem ser titulares até de times da Europa. E faz um bom campeonato, faz uma boa Libertadores e é uma das promessas aí pro ano. No Brasileiro, o Corinthians, né, que ganhou o primeiro jogo do Fluminense, vai jogar contra o Paraná em casa, tem uma grande chance de arrancar, né? É um time que é daquele jeito, né? Não é muito vistoso, mas que tem dado resultado e vai ser muito importante se ele conseguir uma arrancada. A gente basicamente já falou das qualidades do Corinthians, né? Do que a gente sabe que o Fábio Carille faz no time, das peças do time do Corinthians, e que começa bem e que é claro que é um dos favoritos até por ser o atual campeão da competição. O Palmeiras também é um time que pensa em fazer uma boa arrancada antes da Copa, mas não começou tão bem quanto podia, né? Fez 1-0 no Botafogo, mas acabou levando empate numa bobeada da defesa que tem mostrado um pouco de nervosismo. O Palmeiras, depois da derrota do Corinthians, tem se mostrado um time muito mais nervoso e não tem rendido como antes. O Palmeiras tem um elenco muito forte, o que favorece para um campeonato de pontos corridos, né? Você tem um elenco bom onde você possa mexer e rodar algumas peças. Mas é realmente completamente visível que o Palmeiras sentiu muito a derrota na final do Campeonato Paulista. E não pode, né? O Roger Machado tem que fazer algum trabalho com esses jogadores, porque senão o time só tem a cair. O Palmeiras é um time grande, um time que tem um elenco muito forte, um investimento muito forte, e não pode cair até porque está jogando Brasileirão e Copa Libertadores também. O Palmeiras vai jogar contra o Internacional no final de semana, estreia em casa, então tem chance de ganhar, até porque o Inter está oscilando, como a gente já falou. O São Paulo vai pegar o Ceará fora, uma boa chance de tentar, somar 6 pontos. O Ceará não é um time ruim, mas não é dos mais fortes, então o São Paulo talvez pense em ganhar, até que agora tá fora da Copa do Brasil, né? Então vai ter que ganhar os jogos, né? Eu acho que esse jogo vai ser meio que determinante para as pretensões do São Paulo daqui para frente, porque assim, São Paulo não jogou bem contra o Paraná na primeira rodada, apesar da vitória, e acabou sendo eliminado hoje da Copa do Brasil, o que talvez os jogadores possam sentir também bastante, né? Então uma vitória contra o Ceará seria um divisor de águas pro São Paulo, porque se ganhar, nem tudo tá perdido no time. E se perder também, aí o cerco fecha talvez até pro Diego Aguirre. O Santos tem chance de abrir bem o campeonato também, porque vai jogar contra o Bahia fora de casa, mas o Bahia é um jogo que o Santos pode vencer. É um time bom do Bahia, tem bons jogadores, ainda que vem do último campeonato, como o Zé Rafael, acho que talvez sejam os melhores, né?
Mas o Santos tenta ganhar, até porque teve a semana inteira livre, né? Pode treinar, o time tem mostrado bons jogos, mas não sei também. É um jogo que o Santos pode ganhar, mas também não pode vacilar, né? O Jair Ventura até enalteceu esse tempo para trabalhar que ele teve até antes do jogo do Ceará, né? Que ele falou que o time fez tudo o que treinou no jogo contra o Ceará e até por isso fez um belo jogo, ganhou o jogo. E o Santos chama atenção nessa primeira rodada pelo que chama atenção sempre, né? A juventude fazendo a diferença, o Rodrigo, os meninos da Vila que estão jogando muito bem. Então o Santos sempre é um time que vai brigar ali na ponta da tabela. Com 24 anos de média, o Santos é o time com a menor média de idade do Campeonato Brasileiro. Agora, para fechar o programa, a gente fala do quadro No Baú. Como o São Paulo foi eliminado pelo Atlético Paranaense, a gente lembrou um jogo bom do São Paulo, né, Diego? Até porque a gente é São Paulino, então a gente vai falar de uma vitória aqui do São Paulo contra o Atlético Paranaense. Esse jogo que foi da Libertadores, né, Seixas? O jogo de 2005, né? O São Paulo venceu por 4-0 o jogo de volta, né, do Atlético Paranaense. Gol do Amoroso, do Fabão, do Luizão e do Tardelli, né? O São Paulo que era um time muito forte. O time do Atlético Paranaense era o Diego, o Jean Carlos, Danilo, Durval, Marcão, Cocito, André Rocha, Fabrício, Evandro, Lima e Aloysio. O time do São Paulo tinha o Rogério Ceni no gol, Cicinho na direita, Fabão e Lugano na zaga, Alex também na zaga e Júnior pela esquerda. No meio-campo tinha a famosa dupla de volantes Mineiro e Josué. No meio-campo, Zidanilo, o Danilão, camisa 10, e no ataque o Luizão e o Amoroso. O time do Atlético era treinado pelo Antônio Lopes e o São Paulo pelo Paulo Autuori. São Paulo que acabou tendo um ano muito bom de 2005, né? Acabou sendo campeão mundial depois. E era meio que uma base desse time, né? Um time que muito São Paulino lembra, talvez seja um dos melhores times da história do São Paulo. É um time muito bem montado, né? Um time muito compacto, com destaques em quase todas as posições, né? Tem o Rogério, que na época talvez fosse o melhor goleiro em atividade no Brasil. O Cicinho, que depois foi pro Real Madrid. A dupla de zaga com Diego Lugano e Fabão. O Amoroso jogando muita bola, o Danilo com a qualidade que a gente conhece até hoje, e a dupla de volantes que estava na melhor fase possível com Josué e Mineiro. Teve um jogador que jogou esse jogo e que vai jogar a Copa de 2018. Não parece, pensando hoje, você não vai imaginar qual jogador que é, mas é o Fernandinho. Fernandinho, hoje jogador do Manchester City, jogava no Atlético Paranaense e entra naquele jogo. Ele não tem uma importância muito grande na partida, mas jogava no Atlético e vai jogar a Copa de 2008 pelo Brasil. O destaque do Atlético Paranaense era o Aloysio Chulapa, né, que depois acabou indo para o São Paulo e fazendo uma história bonita no clube. E tinha jogadores também, defensivamente o time era muito bom, com a zaga com Danilo e Durval. Danilo que hoje é um dos ídolos da Udinese da Itália. Esse jogo o São Paulo se sobressaiu, né? O primeiro jogo foi mais pegado, mas nesse jogo o São Paulo se sobressaiu até porque era bem mais time. Mas na Arena da Baixada nem esse time ganhou do Atlético. Nunca vai ganhar o São Paulo. Assim a gente fecha o programa, agradecer ao Mauro que tá aqui com a gente de novo, a todo mundo que tá acompanhando a gente, que tá assistindo, continuar seguindo, né? A gente tá no Facebook como Arquibancada Caipira, a gente tá no YouTube. A gente tem o link do programa que você pode baixar ele para poder ouvir quando você quiser. E a gente vai chegando ao fim. A gente vai chegando ao fim, a gente fica por aqui então nessa 11ª edição da Arquibancada Caipira, que hoje não foi tão caipira assim, a gente falou mais de atualidade, dos times maiores. Então é isso, até a próxima. E cobra a falta no comando para Danilo, ajeitou para Luizão, para Danilo, bateu, defendeu, largou, voltou para Amoroso, tocou, é gol! Forte, Diego defendeu, largou, tentou pegar o rebate de novo, Danilo dividiu para a zaga, a bola sobrou pelo alto, cortando na banca do gol, chegou Amoroso, tocou de cabeça e botou no fundo do gol do Atlético. Na marca de 16 minutos, primeiro tempo, aberto o placar no Morumbi. Amoroso, camisa 9. São Paulo 1, Atlético do Paraná 0. Tá lá, Diego. Pega aqui.
aqui é sua, Leandro Quesada. E por enquanto, o gol do título, Amoroso, segundo dele na Libertadores, tem mais São Paulo aí. Vem São Paulo, arrancou, vai, bateu, pega firme, Diego. Cicinho vem para o escanteio. Aos 7 do segundo tempo, Cicinho correu, bateu na boca do gol, subiu no cano. Pegou! Fabão! Gol! De São Paulo! Durval subiu! Fabão subiu por trás dele, com mais vontade, com mais determinação, pegou de ombro, meio de cabeça e botou forte no canto esquerdo de Diego. Na marca de 7 minutos, etapa final do jogo, chora Fabão, 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 Fabão. Camisa 3, São Paulo 2, Atlético do Paraná 0. Tá lá, Diego, pega aqui a sua, Eduardo Afonso. Luizão passa, Amoroso passa, Júnior rolou na direita pra Amoroso, dominou, Júnior pediu, Amoroso fintou, vai pra área, cruzou pra trás, bateu, Luizão, é gol! São Paulo! Júnior foi bem, roubou da zaga, rolou para Amoroso, ele dominou, fugiu da marcação de Durval, foi para a linha de fundo, a defesa do Atlético prestou toda a atenção nele, ele levantou, a bola caiu no pé de Luizão, que vinha chegando pela esquerda, esticou a perna e tocou com categoria por fundo no gol do Atlético. Luizão, camisa 11. É o tri. Chamou a marcação, puxou pra dentro da área. E o São Paulo tenta descer de novo no campo de ataque, a bola vai sobrar aqui na esquerda, sobrou para Mineiro, tá livre Souza, ele tocou para Diego Tardelli, fintou, bateu, é gol! Camisa 19. A bola foi tocada no contra-ataque do São Paulo. Tardelli dominou, foi por dentro, ia perdendo o equilíbrio. O goleiro Diego tentou ir pro meio do gol. Tardelli bateu no cantinho direito do goleiro do Atlético. Na marca de 44 minutos, etapa final do jogo. Diego Tardelli, camisa 19. São Paulo 4. Atlético do Paraná 0. O São Paulo é tri da Libertadores. Tá lá, Diego. Pega que é sua, Eduardo Afonso. Um golaço de Diego Tardelli, que entrou para marcar o seu quarto na Libertadores. Uma finta seca em cima do zagueiro Durval e um tiro rasteiro.